você discorda de mim que você é meu inimigo. Eu sempre tive uma percepção na minha vida de que a minha vida nunca ia dar certo. Era uma certeza. E aí, quando o Caio começou a trabalhar com isso, a gente teve uma crise muito forte. Então é isso, nosso relacionamento foi uma merda. Porque no início eu tinha muita dificuldade de intimidade, ao mesmo tempo o Caio começou a trabalhar com isso. Isso me deu uma crise de inveja, de ciúmes gigantesca. Ainda tinha uma outra dinâmica que é o seguinte, eu era, supostamente, na visão das pessoas, o homem da relação. Eu me entendi como pessoa não binária. Como é que é? Doido. Personal urinária? Eu amo esse meme. Eu amo a também. sua cara, a cara da blogueirinha. Eu amo. Nicole meio em dúvida. Tá gravando? Ei, galera, tudo bem com vocês? Seguinte, antes de começar esse papo, porque eu tô com uma convidada incrível aqui, mas antes de você saber quem é, talvez você já saiba porque já tá no título do vídeo. Mas faz o seguinte, deixa aqui embaixo seu joinha e também vai comentando o que você tá achando desse papo que a gente vai ter por aqui. E se não for inscrito no canal, já sabe, se inscreve, ativa o sininho pra receber sempre as notificações, porque, olha, a minha convidada se ajeita aí, porque hoje o podcast do Põe na Roda a gente vai receber essa influenciadora que é um verdadeiro evento, daqueles que você assiste, ri, reflete e ainda encaminha pra 3 amigos depois que assiste. Ela é afiada, debochada, sensata, sem filtro, um acontecimento. Recebam a dona de opiniões e bordões, eu falaria, Beta Boixá. Eu tô tão feliz de te receber aqui. Eu também tô muito feliz de estar aqui. Beta, sabe que eu tô muito feliz de te receber? Ah. Porque eu lembro da última vez que a gente... Acho que foi a última vez que eu te vi. Há 500 milhões de anos Há atrás. 500 milhões de anos atrás, quando eu fui gravar um vídeo do Põe na Roda com o Caio, Ah. num apartamento que vocês dividiam. Era um vídeo do Põe na Roda, acho que deve ter uns 5, 6 anos isso. Provavelmente. E é No tão... iniciozinho da minha transição, eu acho. Não, Tipo, não, ou não, você antes. não tinha nem Ah, não. iniciado. Foi quando eu morava no centro, eu acho? Sim, sim, tá, no foi apartamento com uma antes da minha varandinha transição. lá. Foi. É. Momentos, né? Antes de sim. Cristo. E aí, olha só, aí eu tô te vendo. E acho que se aparece algum reflexo desse vídeo que você Provavelmente. passa, assim, ali, enquanto o Caio tava falando. E que diferença te ver hoje, e eu fico muito feliz, assim, de longe, ter acompanhado o teu processo, sua mudança, te ver hoje muito mais extrovertida, me parece mais feliz. Hoje a youtuber de grande sucesso é você. Quanta mudança. E, cara, é muito legal ter acompanhado, mesmo de longe, assim, tipo, né? Te vendo nas redes sociais, no seu canal. Não só a sua transição, mas o seu surgimento, seu acontecimento como influenciadora. Eu acho tão clichê essa história, assim, de... Ai, depois da transição se encontrou e não sei o quê, mas é um pouco real, assim. É engraçado porque eu olho, né, antes, toda vez, assim, eu tô lá olhando o conteúdo pra postar no Instagram, assim, aí sempre tem esses antes e depois, né, de transição que as pessoas adoram ver. Cara, qualquer pessoa Pessoas amam trans que eu ver. entreviste no Põe na Roda, que eu vá pesquisar no Google o nome, Ah. sempre tem fulano ou fulana, antes e depois. Sim, Nos sempre. mais- Ou Que- nome verdadeiro. Que fixação que as O pessoas meu têm, tem né? Beta Boixá, nome verdadeiro. Beta Boixá é filha do Ricardo Boixá. Beta Boixá e namorado, eu acho, antes e depois. E o nome, muita gente procura. E é engraçado isso, e é muito louco porque eu percebo essa mudança depois da transição. Eu percebo que eu realmente me tornei outra pessoa. E ao mesmo tempo, essa pessoa já estava ali dentro. Só que eu não me permitia. Você sabe que eu ia e- engatar essa pergunta, que eu também já fiz pra algumas mulheres trans que deram entrevista ou apareceram em algum vídeo do Põe na Roda. Por exemplo, lá na Carolina Apocalipse, Laerte, Aham. pessoas que transicionaram depois de adulto. E eu... não sei se é uma curiosidade minha, mas, enfim, acho legal até falar no canal, assim, porque você se descobriu trans depois da fase adulta ou numa fase, enfim, mais Aham. madura da vida? Ou você acha que você já era e por algum motivo você só fez isso depois? Então, eu adoro esse assunto. Eu acho que a gente, como pessoas trans, a gente tem muito esse... A gente tem essa cobrança dessa história bonitinha de ser trans, né? Uhum. Então, assim, a gente só aceita ser trans se a gente é trans desde criança. Então, a gente já mostrava ali que tinha uma questão da transgeneridade com 2, 3 anos de idade e não sei o quê, etc. E aí, quando eu comecei a me questionar sobre isso,
eu hoje olho pra trás e vejo alguns sinais. Alguns sinais ali, uma coisa ali, até na minha produção de conteúdo. É muito engraçado isso, porque eu tenho um vídeo específico que eu fiz com a Margot Tonhon, assim, em 2000 e sei lá quando, que ela fala sobre esse assunto. Era um vídeo sobre transgeneridade. E aí eu lembro que nesse vídeo, eu até esqueci que tava gravando, porque eu comecei a perguntar tanta coisa pra ela e em momento nenhum passou na minha cabeça esse assunto, né? Será que eu era trans? Nunca pensei. Nossa, você desenterrou um vídeo do Põe na Roda com Maia Massafera, então Aham. Matheus, que desenterraram depois da transição. E que no meio da entrevista ele falou, ele na época, Aham. eu sempre tive vontade. Aí eu falei, se eu pudesse nascer de novo, nasceria mulher. Sim, eu Mas lembro desse vídeo. eu na vi esse época, corte. isso passou batido. E eu acho que até no inbox ela respondeu. Ela falou assim, nossa, nem eu lembrava. E isso é muito doido, porque É. eu não lembro. E aí depois eu fui ver no meu Instagram, eu fiz alguns vídeos falando que eu me sentia muito presa dentro do meu gênero. E nada disso me fazia ter essa percepção. E aí hoje eu tô num processo eterno de escrever um livro da minha vida, que nunca sai essa história. Mas numa das partes lá Nossa, eu quero esse fico livro e esse contando. longa. Quero. Pois é, quem sabe um dia vai sair. Mas assim, eu fico contando. Eu tenho um capítulo lá que eu chamo da Trans do Fantástico, né? Que é a trans. As pessoas começaram a conhecer o que é ser trans através do Fantástico, né? Por quê? Do Porque Fantástico? eu acho que o Fantástico que contou as histórias, né? Da criancinha, do não sei o quê, que tinha um Tá. problema. E aí o médico descobriu que ela era trans, né? E aí eu acho que o Brasil conheceu essa história. Acho que até ali na época da Roberta Close e tudo mais, Uhum. essa história de que existe uma doença, um negócio, um problema psiquiátrico, que as crianças nascem no corpo errado, e aí todas aquelas coisas que hoje em dia se repete muito ainda, essa história, Uhum. né? E aí é muito esquisito ver uma Laerte, é muito esquisito ver várias pessoas que transicionaram depois de uma certa idade. E aí o meu caso também, quando eu fiz terapia durante um tempo muito específico da minha vida, e a terapia eu acho que serviu para transicionar, né? Mas a terapia foi bem antes, foi durante A terapia o processo começou com 27 anos, 28 por aí, e eu parei logo depois, um pouquinho depois de eu ter transicionado, de eu ter decidido transicionar. Você E diria aí que foi fundamental ter feito a terapia pra chegar nessa conclusão? eu acho que sim. Assim, eu acho que foi fundamental e acho que eu lembro até hoje que eu cheguei lá, eu sentei na cadeira do terapeuta e falei assim pra ele: olha, eu sempre fui uma pessoa muito terapeutizada na minha cabeça, né? Então, sempre fui muito ligada com muita coisa, sempre estudei muito, sempre fui muito atrás. Então, eu entendia os meus problemas, entre muitas aspas. Eu entendia a minha questão com meu pai, eu sempre tive uma relação muito difícil com meu pai, eu sempre tive uma relação muito difícil na família. Eu sou a pessoa que eu sou pelos conflitos que eu tive com meu pai. Então eu tinha isso tudo muito mapeado. E aí, quando eu sentei na frente do terapeuta, eu falei assim: olha, eu já sei tudo. Eu sei exatamente qual é o problema, eu sei aonde, quais Se o são as senhor minhas quiser o questões. diagnóstico. Exato, isso que eu já tenho a minha ficha, tá? Sim. Só que tem um problema, tem uma angústia gigantesca que eu não consigo resolver, a minha vida não vai pra frente, eu não sei o que eu faço, eu acho que eu sou um fracasso, eu acho que eu não chego em lugar nenhum. E eu precisava dessa solução. Se você puder me dar essa chave, eu acho que falta alguma coisa. E aí, alguns anos depois, eu nunca imaginei que eu ia chegar nesse lugar, de entender que era isso. E aí eu lembro, no dia que eu falei pela primeira vez sobre esse assunto, eu falei: eu acho que eu tenho vontade de transicionar. E eu falei que eu nunca, se eu tivesse sentado lá no início, sabendo, se eu já desconfiasse, eu nunca teria chegado lá. Eu nunca teria entrado nesse lugar, nunca teria sentado lá, porque eu nunca teria andado pra frente. Só que eu acho que a minha história eu me engano muitas vezes, porque e ele sempre falou isso muito, o meu terapeuta na época, que ele falava: se tem uma coisa que você nunca fez, foi andar pra trás. Você, mesmo com medo, com a dificuldade, você sempre foi pra frente. E realmente é uma coisa que eu sinto isso. Eu não paro. Eu continuo fazendo mesmo com muito medo as coisas. E eu acho que às vezes eu própria finjo que não tá acontecendo pra não parar, sabe? Então eu acho que o meu processo é um pouco esse. E aí quando eu vi, eu já não tinha mais como deixar de fazer. E é muito louco, porque é isso, você me conheceu antes. Sim.
E é muito chocante. E eu olho pra trás e falo, essa pessoa transicionou como Sim, assim? porque né? às vezes não, acho que... Por exemplo, é que assim, a gente não tinha muita intimidade, a gente se Sim. viu poucas vezes, mas é algo que eu jamais imaginaria. E aí você Uhum. fala, como assim? Mas assim, é um como assim de ignorância, porque, né, como não convivia, não tinha intimidade. E às vezes até quem convivia tinha intimidade. Ninguém imaginou. Por exemplo, as pessoas com muita no intimidade Põe na Roda, a não gente teve um caso de entenderam nada. transição, sabe? Que Felipe virou Alicia. Ah, é? É, se Não fiquei descobriu sabendo. Alicia. Aham. Inclusive, eu paguei Ai, gente, que constrangedor. Na parada, fui encontrar. E eu tenho, juro, eu tenho uma mistura de Aham. TDAH com signo de ar, com a cabeça Aham. da Dory e do Nemo. E na hora que eu vi, eu fiquei super feliz. A gente se abraçou, falou. E eu esqueci o nome que tinha transicionado. Aí eu lembrei. Só que na minha ansiedade, na minha cabeça, que eu tava assim... Olha isso, Felipe virou Alicia. Eu falei assim, então, Felícia. Aí eu misturei os dois nomes. Amo. Aí ela deu muita risada, graças a Deus. Eu falei, desculpa. Eu falei que você sempre tinha minha vida inteira de feia. Aí eu falei, Felícia. Aí, mas Felícia teria ficado fofo também. Mas a Alicia é incrível. E ficou linda, assim. E foi uma grande surpresa. Eu lembro que eu comentei com o Nelson, isso mais recentemente, né? De uns 2 anos pra cá. Falei, cara, que engraçado. Porque assim, a gente convivia muito no canal. A gente viajava junto, fazia vídeo, os 3 juntos. E a gente nunca imaginou. E ao mesmo tempo, aí quando você fala com a pessoa parece que ela teve isso que você teve também. Assim, não sei se todas as pessoas trans têm, mas essa coisa de identificar Encaixe. pontos que não enxergavam na época, mas que já estavam lá, assim, né? Eu tenho uma relação com essa questão do gênero um pouco menos mágica que eu acho que as pessoas têm. Porque eu sinto, assim... eu tenho uma relação um pouco menos romântica com essa história. Porque eu sinto que muitas vezes a gente conta um pouco dessa história trans como sendo alguém que estava escondido ali dentro e até então não aparecia. E aí essa pessoa... Eu acho que eu fui aquela pessoa. Eu fui... Até os 27 anos, eu fui aquela pessoa. Nossa, você falou um negócio, eu pensei agora. Tipo, é como se a gente tivesse que colocar a pessoa nessa caixa ou nessa caixa. E de repente a caixa foi se transformando, né? Exato, É, exatamente. que legal eu isso. eu não tenho essa questão do tipo... eu sinto o seguinte, que eu sempre fui essa pessoa. A Roberta, a Beta, sempre fui eu. Em algum momento, eu senti que essa pessoa não podia existir. Eu acho que ali na minha infância, eu acho que eu entendi isso. Eu me masculinizei muito, muito, porque eu senti que eu precisava, isso inconscientemente. Então, essa pessoa que Eu viveu ia falar ali... que devia fazer, eu imaginava, assim. Ah. Devia fazer um sucesso nas Ursound, Pior que não, porque eu sou péssima, assim... a minha parte Era sexual uma mão, sempre vou foi te um falar, problema. viu? Então, Eu que tô de ursinho hoje mais. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Ah, você não teve uma nunca... vivência gay, assim, Zero. muito intensa? Zero. Muito mesmo? difícil, zero. Engraçado que eu imaginava, mas é porque acho que eu fazia essa imagem tua. Então, talvez, mas eu acho de que as Bear e pessoas tal. faziam. Eu acho que as pessoas faziam isso. Né? E eu, na minha cabeça, e muita gente, quando eu mostro as imagens antigas, né? E tem muita imagem antiga minha por aí, porque eu já era uma pessoa pública naquela época. Eu acho que eu sempre tive uma dificuldade sexual muito forte. Então, eu basicamente fui perder a virgindade com 27 anos de idade. Uau! Entendeu? Eu perdi a virgindade com 18, com uma relação que foi horrível, e depois com 27. Caramba! Então, assim, e a questão sexual da minha vida sempre foi muito difícil. E eu só fui entender Eu me senti tão rodado isso... agora que eu pensei eu com 27. Então, só que assim, o normal é esse. Quer dizer, o normal. Mas assim, o normal é a pessoa viver coisas. E é muito louco isso, porque eu sempre tive muita dificuldade, e tenho até hoje. Essa é a realidade. Eu tenho um podcast com o Caio, que eu também sou muito, eu acho que sincera e muito aberta sobre esse assunto. Não tenho a menor dificuldade de falar sobre isso. Ao mesmo tempo, eu acho que eu tenho dificuldade mais de realizar e de fazer do que de falar. Mas eu tenho um podcast com o Caio falando sobre esse assunto, de o quanto. Inclusive, eu já assisti, assim, é muito legal. Assistiu? É tipo uma terapia de casal. podia chamar PodR. É um papo de DR. Eu adoro exatamente. trocadilho, não repara. A cabeça funciona pra isso, pro resto não tanto. Mas é isso, é um papo que eu conto muito nesse podcast o quanto a minha relação com o Caio me curou em muita coisa. E o quanto ele passou por muita coisa muito difícil comigo. Foi muito difícil a nossa relação no início, assim. A nossa relação no início foi um inferno. Foi muito ruim. No início da relação ou da transição? No início da relação. Tá.
foi muito ruim, né? Eu sempre cito, eu acho que até, se eu não me engano, o primeiro episódio chama aquela música do Letrux, né? Que é Até o Amor Ser Bom, Ele é Tão Ruim. Porque eu me identifico muito com essa música, porque até o nosso amor ser bom, ele foi muito ruim. Os primeiros anos de relação Engraçado, eu foi... tenho uma visão contrária, que é tipo aquele ditado. Com Sim. vocês foi o contrário, né? Da Paulista. Começou na Consolação e terminou no Paraíso. Né? É tipo isso. Que normalmente começa no Paraíso e termina na Consolação. Exato. Porque pra gente, o início... E é muito doido como que a gente aguentou isso. Porque foi muito estranho. Eu tinha uma dificuldade muito forte de intimidade. Eu tinha uma dificuldade muito forte sexual. Eu tinha uma dificuldade muito forte de me deixar... É isso, uma pessoa que basicamente viveu sozinha até os 27 anos. E vocês tinham também a camada do que deve interferir também, do ser pessoa pública, né? Também. Ser um casal que também cria A gente se tornou pessoa pública juntos, né? Então, eu acho que teve um pouco desse processo. E ainda tem isso. Ainda tinha uma outra dinâmica que é o seguinte: eu era, supostamente, na visão das pessoas, o homem da relação. Tinha isso? Tinha, óbvio. Porque o Caio que, Que sabe, o se Caio é maquiava menor do mais, que eu, eu que também... o Caio era drag, que não sei o quê, e eu era a pessoa barbuda, sisuda, não sei o quê. Então, na visão Nossa, que eu das acho que pessoas... isso é uma coisa tão antiga, mas ainda tinha, total, né? Total. Nossa, eu comecei a pôr na roda falando disso, não é por ser gay, tipo... E ainda hoje tem, né? Muito. Essa questão de estereótipo. Porque é a visão rápida que as pessoas... É a foto que a pessoa tira, mental, e aonde ela vai encaixar. E aí, eu acho que a transição foi muito chocante pra mim, inclusive. Porque imaginar isso... Porque isso é uma pessoa que era profundamente masculina no sentido... E nem masculina, eu acho que era uma pessoa que negava o máximo possível sentir qualquer coisa. Inclusive não se relacionava exatamente para não explorar esse lugar de sentimento, de vulnerabilidade, de nada. Uma pessoa que não se permitia se sentir bonita em momento nenhum. E até hoje, para mim, é uma coisa louca. Eu fazer um vídeo no YouTube e as pessoas falarem que eu tô bonita. É surreal. Eu vou dar uma pergunta. Eu achava que você era um homem e você é uma mulher belíssima hoje. Obrigado. Não, de nada. Não, mas assim, mas é que não é sobre o que os outros acham, né? É sobre como a gente se enxerga. Mas eu acho que é curioso ver o que os outros acham, na real. Eu acho que até porque é aquela história, né? É sobre o que a gente se enxerga, mas o que a gente se enxerga passa pelo que os outros acham. Acho muito difícil a gente dizer que não. Sim. A gente tem a necessidade de aprovação, enfim, também é do ser humano, né? E a nossa visão, ela passa. Aprovação, ela passa pela visão do outro, né? Pra mim é muito surreal ver as pessoas me acharem uma pessoa bonita hoje. Hoje eu olho para aquela pessoa de antes e consigo ver alguma beleza que eu não conseguia ver antes. Pós-transição, você vê mais beleza em você pré-transição do que você antes. Sim. Tipo, se olhando no espelho. Antes eu tinha pavor da minha imagem. Pavor, assim. Pavor. Eu não conseguia me olhar. Nossa, mas... É que eu te conheci há pouco, mas eu não diria isso. É muito louco. As pessoas não diriam muita coisa. É como se você não deixasse transparecer. Sim. É uma coisa... E isso é uma coisa que eu demorei muito pra conseguir lidar, porque as pessoas sempre tiveram... E até hoje tem um pouco disso, mas eu acho que hoje eu consegui diminuir um pouco. As pessoas têm uma imagem minha, que eu sou uma pessoa profundamente segura. Eu tenho. Mas eu não sei se também tem a ver com a galera que você... Alexandra, Caio, porque são pessoas que sempre falaram de corpo livre, que falaram de autoestima bastante, que ensinaram muita gente, eu inclusive, assim, sobre essas questões. Então acho que a imagem que a gente faz de vocês é de pessoas muito seguras de si. Eu sempre tive essa imagem. Sempre tive essa imagem de uma pessoa muito segura, de uma pessoa muito... que tinha uma autoestima muito boa. Uma pessoa que era muito, sei lá, entendia muito de si. E ao contrário. Ao contrário. Eu sempre fui uma pessoa, e hoje em dia muito menos, obviamente, porque eu acho que a coisa mudou. Mas eu sempre fui uma pessoa muito destruída por dentro. Muito, 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 muito. E era uma coisa que eu tinha muita dificuldade de lidar, que assim, durante a minha adolescência, eu sempre fui uma pessoa que gerava muita rejeição nas pessoas, porque as pessoas se sentiam muito ameaçadas por eu ser uma pessoa muito segura. E do outro lado eu tava tipo assim, por favor, gostem de mim. Parece que é uma segurança, tipo uma armadura pra encobrir a insegurança, né? E era uma armadura inconsciente, porque eu não fazia isso de propósito. E até hoje. Até hoje eu não...
Eu não faço isso de propósito. E é curioso porque aí hoje, a minha imagem, ela ajudava a me construir essa imagem de uma pessoa que era muito intocável, que as pessoas tinham medo de chegar perto de mim. Sempre tiveram. Você acha que pode ter a ver com essa segurança que você adquiriu pós-transição? O fato de você ter se tornado a influenciadora, que imagino que você deveria querer ser, enfim, Peraí calma aí que agora o TDAH veio forte aqui na cabeça. Calma que eu formulei a pergunta errada. Mas você se tornou mais segura pós-transição e por conta disso você, por exemplo, foi conseguir ser uma pessoa pública, influenciadora e se expor muito mais? Sim. Antes você talvez se escondesse mais. Porque eu lembro quando eu te conheci, por exemplo, você era bem low profile, assim, bem na sua, bem quietinho, tipo. Muito. E sofria muito com isso. Achava fofo, assim, tipo assim, nossa, o namorado do Caio tava sempre apoiando ele, não sei o que, tá nos bastidores do vídeo. E eu sofria muito com isso. Porque eu queria ser uma pessoa conhecida. E eu sofria muito porque. E é outra coisa que eu falo no podcast, eu tive uma crise muito forte quando o Caio começou a trabalhar com isso. Porque eu sentia que eu sempre quis isso a vida inteira, eu sempre quis trabalhar com a minha imagem de alguma forma, só que a minha imagem trabalhava contra mim. Eu era uma pessoa introspectiva e eu ouvia muito isso, do tipo, Sim. Mas nem todo mundo nasceu pra trabalhar no palco. Muita gente nasceu pra trabalhar no fundo do palco. Não, e é verdade, né? Eu As tenho pessoas pavor têm dessa frase. inspirações diferentes. Só que pra mim não funcionava. Tem pessoas que é um ótimo contra-regra, um ótimo Sim, diretor. tem gente que se completa com isso. Sim. Eu não. E não era seu caso. Não era meu caso. E você se colocava nesse lugar. Eu não me colocava, eu era colocada. Não, você se colocava. Ah, entendi. E eu era colocada no sentido de… da mesma forma como também eu já ouvi uma pessoa falando assim… você não se relaciona com ninguém porque você também tem um padrão muito alto, né? Porque é aquela história, sempre tem um chinelo velho pra um pé cansado. Ah, mas que frase horrível, né? Tipo assim, a frase acaba com você de duas formas, né? Tipo assim. Então, eu durante muito tempo tive essa percepção de que, assim, se você não se contentar com pouco, você não vai ter muita coisa na sua vida. Então era esse o meu psicológico o tempo inteiro. Então eu preferia ficar sozinha, eu preferia não ter nada. E aí, quando o Caio começou a trabalhar com isso, a gente teve uma crise muito forte. Então é isso, nosso relacionamento foi uma merda. Porque no início eu tinha muita dificuldade de intimidade, ao mesmo tempo o Caio começou a trabalhar com isso. Isso me deu uma crise de inveja, de ciúmes gigantesca. A gente tinha uma crise muito forte. Que além da fama vem mais assédio. Vem mil coisas. E nem a questão do assédio, porque assim, eu sou muito bem resolvida com essa questão de assédio, de ciúme. Tá. Eu não tenho a menor questão quanto a isso. Mas foi muito difícil, porque eu senti o seguinte, que a gente jogava um jogo desequilibrado. O Caio é uma pessoa muito bonita, muito carismática, muito tudo, e eu tava jogando com um jogo contra mim. E aí eu entrei numa competição com ele, uma competição onde eu saía perdendo. E aí isso eu conversava com ele, e aí é foda, porque imagina, é a pessoa que você tá se sentindo agredida, é uma pessoa que te ama, é uma pessoa que tá torcendo por você, é a pessoa com quem você tem pra desabafar, e ao mesmo tempo é a pessoa que indiretamente tá trazendo isso pra você. Então imagina a dificuldade. Não, eu tô aqui na minha cabeça, cara, tentando imaginar esse processo, que complexo, né? Muito. Porque mistura questões suas com relacionamento. E eram questões minhas, era isso. Com era exposição pública, com desejos seus que você não tinha. Exato. E é muitas questões, imagina, eu falo isso abertamente sem o menor problema, só que para pessoas isso é criminoso o que eu tô falando. Nossa, a impressão que o Caio chegou na sua vida assim, ó, meio que com um exato. espelho do que você queria e você relutava pra enxergar. Total. E aí é muito curioso, porque aí eu vejo, aí a gente sempre conversou sobre isso. E hoje a gente tá vendo aqui. Isso é muito legal. Muito, é muito louco. Hoje é muito legal, deve ter sido muito complicado. Só que eu gosto do processo, assim, eu acho curioso olhar pra trás e ver o que eu fiz pra chegar aqui, sabe? E você fez como pessoa pública, né? Porque tem pessoas que se tornam pessoas públicas, acho que a maioria já transicionaram, e tem pessoas como, por exemplo, Maia Mazafera, que sumiu e aí voltou, surgiu a Maia, mas assim, você teve todo o acompanhamento público de todo o processo da transição de gênero.
Eu imagino que deve ser muito delicado isso, né? Muito. Porque Infernal. não é um reality show, é a sua vida. É a sua vida. Mas para as pessoas né? É. E para as pessoas. E não Mas só é a sua isso. vida, a sua intimidade, as suas fragilidades, as suas dúvidas. Ou tipo assim, de se quiser ir e voltar, se não quiser, ou erros e acertos, deve ter sido bem complicado. Ou, como é que foi assim, Não, esse foi processo muito de difícil. transição pública? Aliás, eu quero voltar numa coisa muito. Um negócio muito. Que eu comecei a perceber agora, né? Hoje eu sou acusada de ser uma pessoa. Que eu até brinco com isso, de ser uma pessoa pressão baixa, né? De ser uma pessoa desinteressada. Por quê? Porque eu realmente sou uma pessoa muito introspectiva, né? Sou uma pessoa muito quieta, muito na minha e tudo mais. E aí é curioso, porque aí, antigamente, quando eu era um homem, né? Eu tinha essa imagem muito masculina, e aí eu passava essa ideia de muita segurança e uma pessoa arrogante. Uma pessoa arrogante. Nossa, como a visão das pessoas muda de acordo com o gênero. E aí, né? agora que eu sou uma mulher, eu sou uma pessoa desinteressada. Porque agora eu não sou mais arrogante, porque eu não tenho aquela imagem masculina. Então é o mesmo sentimento, só que agora lido através de uma imagem feminina. Então é muito curioso isso. Porque aí eu tive essa percepção recentemente. Que agora as pessoas me veem como cansada, desinteressada. O que eu sou a mesma pessoa. Só que agora eu não sou mais tão arrogante. Nossa, e pensando sobre isso acontece demais, né? Com homens e mulheres, que a mesma atitude que uma mulher tem, se um homem tiver, a visão da sociedade muda absurdamente. E A é mulher isso. tá interrompendo quando ela Uhum. fala, o homem tá, sei lá, dando a última palavra. O homem pega todo mundo é garanhão, mulher pega todo mundo é galinha. E é isso, eu percebo muito isso, que agora o filtro mudou e as pessoas me leem essa mesma personalidade que eu tenho de uma outra maneira. Só que agora eu acho que é um pouco mais real, porque eu sou mesmo pressão baixa. Sim. Eu sou mesmo. Mas você me Cansada. passava uma impressão, acho que até pelo seu canal, assim, que você comenta muitas coisas e muitos assuntos. Você é super antenada e tá querendo saber Mas disso. assim, Sim. eu sou, mas eu acho que eu tenho dificuldade em momentos sociais ou momentos onde não sou eu que tô controlando a câmera, Uhum. aonde eu tenho momentos de baixa, entendeu? É aquela história da bateria social que vai caindo rápido, assim, em momentos sociais, depois você tem que Uhum. carregar. Então eu acho que eu sou um pouco isso mesmo. Voltando um pouquinho pra parte da transição sendo pessoa vamos lá. pública. Como é que foi? E assim, você se arrepende ou não e tal? Zero! Eu me arrependo de nada. Foi muito difícil no início, porque até eu achei que eu tava ficando maluca, né? Lógico, né? Tá começando a questionar seu gênero, você descobrir, aí a Nicole Balls te pergunta se é personal urinária, Não, deve isso ser bem foi complicado. depois. E pior que foi depois. um pouquinho depois, quando eu já tava afundada demais Sei pra lá, dizer que não. Aí depois de muito tempo, assim, quase com 30 anos de idade, já que eu sou uma tia de 30 anos, eu me entendi como pessoa não binária. E aí hoje eu tô tentando descobrir o que é isso e tentando, sabe, surfar nesse Como é mundo que muito é? doido. Personal urinária? Eu só Eu amo esse meme. Porque Eu assim, amo a também. sua cara, a cara da blogueirinha. Eu e a amo. Nicole é meio em dúvida. E assim, o que seria uma personal urinária? Mas enfim, continuando o Não, negócio eu da amo esse transição. meme. É que Mas eu assim, amo. e as pessoas acham que eu não gosto desse meme. Eu amo esse meme. E eu acho Ai, que que ele bom é que você tão... gosta, que eu Não, falei zero. aqui. Tá. E o que eu acho curioso da minha transição é que no início foi muito difícil, inclusive de pessoas muito próximas minhas, não próximas, que eram próximas na época, que foram muito escrotas, assim, tipo, foi muito difícil, porque quando eu comecei, eu tive um hiato, eu parei, eu sumi um pedacinho de tempo da internet, depois eu voltei, aí, porque na verdade a minha transição começou um pouquinho antes da pandemia. Minha transição começou ali, eu tive certeza no carnaval antes da pandemia, 2020, né? Eu lembro que a primeira vez Vamos, que cuidado, que se isso aí for pra uma rede de extrema direita, vão falar que foi o coronavírus. Ou foi a vacina. Foi o coronavírus. Foi a vacina, não foi a vacina. Pode ter sido, Foi gente. a Coronavac. Foi a China que Da me transicionou. Mas a vacina foi bem depois, então a China acho que só terminou de chancelar. Tá. Eu lembro que a gente estava no carnaval e eu tinha sido chamada para alguma coisa, e aí esse processo já estava na minha cabeça há muito tempo. E aí eu, nesse carnaval, falei assim, acho que eu vou botar uma peruca. O Caio já tinha um monte de peruca e maquiagem em casa. Falei, vou fazer uma maquiagem horrorosa. Vou botar uma peruca, botei uma roupa bem esquisita. E aí o Caio Horrorosa falou assim, por quê? porque tava feia, coitada. Não, mas foi o intuito ou foi que você... Não, é porque é o que eu tinha pra dar no momento. Tá, mas você queria estar linda, não foi... Não, eu queria Tá. tentar alguma coisa, Tá. né? Aí... Você nunca tinha tido experiência Nunca. com maquiagem? Tinha, mas Tá. muito pouco.
Tá. Muito, muito pouco. E eu sempre tive rejeição a esse tipo de coisa feminina, assim, rejeição no sentido de não conseguir nem encostar. É muito doido isso. Eu tinha isso desde muito pequena. Eu tinha rejeição física a encostar em brinco, anel, Jura? juro. Não sei porquê, mas me dava. Não sei o que dá. E hoje quase que atrai que nem um imã. E é muito louco isso, porque me dava, eu não conseguia nem encostar. Se me dessem na mão, eu soltava, assim. Me dava quase uma coceira, sei lá. Freud explica. Aí, eu lembro que nesse carnaval eu fui lá, eu me vesti, aí eu saí, aí eu lembro que o cara falou assim, você vai sair assim na rua? E não como uma forma de me reprimir, mas do tipo, com medo de eu ficar Uhum. mal na rua. Aí eu falei, eu acho que eu vou carnaval, né? Aí a gente saiu e eu fiquei bem. E as pessoas em volta de mim acharam que eu tava ficando doida. Mas carnaval, tudo pode, né? Mas as pessoas acharam que era só uma fantasia, um dia de zoeira do Exato, carnaval. Exato, né? E aquela história também fala, porque... Aí eu vou entrar num assunto espinhoso. Travesti não é fantasia. Não é fantasia. Fato que não é. Mas quantas travestis se descobriram travestis no carnaval? Não, quantas mulheres trans se descobriram, não só no carnaval, trabalho como drag. Muitas, muitas. Então, assim, Mas é porque toca um outro lugar, não é Exato. lugar de fantasia de Eu adereço. também acho que não. Eu também entendo que uma coisa é você fazer isso de uma forma a sacanear ali o universo feminino, etc. Outra coisa é você entender que aquilo ali é um teste num espaço levemente chancelado pela permissão pública, né? Sim. E aí eu senti que aquilo ali é muito... E eu tenho uma foto desse dia. E você só pode se dar a primeira permissão num espaço minimamente seguro. Exato. E aí eu tenho uma foto desse dia que eu lembro, e eu tava com uma barba enorme nesse dia, assim, e tava uma maquiagem horrorosa, e eu me olhei no espelho e eu falei, eu acho que tem alguma coisa aqui. E eu lembro que eu tirei uma foto pra não esquecer. E aí, esse dia eu decidi, inconscientemente, em algum momento, que eu ia começar alguma coisa. E aí eu lembro que eu comecei a conversar isso mais ou menos com o Caio, e aí eu comecei a dar pistas, assim, no Instagram sobre esse assunto, porque eu também não sabia pra onde ia. E aí eu comecei a me entender como uma pessoa não binária na época. E aí eu comecei a falar sobre isso, aí eu comecei a olhar outros conteúdos, entender que aquilo já estava aparecendo ali de alguma forma. E aí eu lembro que o Caio falou assim, não, eu tive certeza que você estava falando sério o dia que você tirou a barba. Porque nesse dia... Era uma barba muito bonita. Então. É que eu gosto muito de barba. Não, mas enfim. Então, e pra mim também era. É. E a barba pra mim era a única coisa que me dava o mínimo de Lenhadorzão, assim. Ai, olha. O mínimo. Não, ai, desculpa. Fala. Na época não me deu mole. Tá. Mas sim. Tá. Tá vendo? Vocês perderam a oportunidade. Agora eu vou ter que virar hétero, droga. Tá vendo, galera? Poxa, a minha DM tá aberta. A barba era uma coisa que me dava um mínimo de autoestima. Mínimo, assim, mínimo. E aí, quando eu tirei, foi horrível. Horrível, porque eu falei, puta que pariu agora. Eu me sinto a pessoa mais horrorosa do mundo. Eu tinha uma barba muito fechada, e aí continuava a mancha da barba muito forte. Então era aquela história do tipo, você tira a barba, mas a barba ainda tá ali, né? E aí eu tive essa fase da transição onde eu tava nesse lugar do meio do caminho, que foi quando aconteceu que eu aparecia às vezes meio maquiada, uma maquiagem bem qualquer coisa, o cabelo também. E aí foi quando eu comecei a falar mais desse assunto, comecei a aparecer uma vez ou outra de peruca, que foi quando eu entendi que eu queria ser loira. E aí foi quando rolou o negócio do personal urinária. E o que é mais curioso desse corte do personal urinária, que eu adoro e que é muito curioso, porque as pessoas ficam me zoando, e aí eu acho que a zoação tá no colo das pessoas, é que o meu texto nessa hora é assim, eu sou uma pessoa que me descobri não binária e tô até agora tentando entender o que é isso, né? E as pessoas ficam me zoando falando assim, você já entendeu o que é? Ou, se nem ela sabe, ele, né? Muita gente chama de ele. Se nem ele sabe o que é, eu que vou saber. E aí, às vezes eu acho que eu sou... Nossa, mas é de uma falta de empatia, né? Porque é um processo... Nem acho que é empatia, eu acho que é burrice.
porque eu acho que a pessoa não entende o que eu tava querendo dizer ali, né? Porque o que eu tô querendo dizer simplesmente a não binariedade é um experimento. Quando eu brinco dizendo que eu sou uma pessoa não binária e tô tentando descobrir o que eu quero, o que era aquilo, é porque, na verdade, aquele processo era um processo de experimentação. Só que, óbvio, talvez eu estava num lugar péssimo, com a blogueirinha, com a Nicole Balls, tentando fazer uma brincadeira filosófica Sim. sobre não binariedade, Sim. porque às vezes eu me passo, entendeu? Então, eu tava fazendo uma brincadeira do tipo, piscando o olho, do tipo, olha, eu sou não binário, eu tô tentando descobrir o que é isso. Do tipo, olha, existe uma incongruência nisso que eu tô falando, proposital, é uma brincadeira, né? Do tipo, eu tô tentando descobrir porque até agora eu também não sei. E ao mesmo tempo eu brinco com isso porque até hoje eu não sei quem eu sou. E eu acho que eu vou morrer sem saber. E eu acho que hoje eu sei quem eu sou agora. Só que Me daqui a pouco pode ser outra coisa. até pretencioso Eu a gente também falar que a gente acho. sabe quem a gente é. Eu também acho. Porque a gente nem o planeta Terra tá no mesmo lugar o tempo Eu também inteiro. Assim, a acho. gente tá. Só que é aquilo, eu não posso entrar nessa Não sei como a gente piração. não tem mais labirintite. Que, assim, Exato. Eu não posso entrar nessa piração a qualquer momento brincando com a Nicole Balls, entendeu? sim. Então, e aí é curioso isso, porque quando a pessoa corta isso, quando esse corte aparece e aí aparece isso que tá me zoando, não tá me zoando. Na verdade, era exatamente aquilo que eu queria dizer, né? Que eu tô tentando descobrir até hoje, né? Acho que viver é descobrir Exatamente. constantemente, né? Exatamente. Tipo andar de bicicleta, né? Você tá em movimento. E não só senão isso. você cai. E não só isso, assim, é você ao mesmo tempo falar, roupa não tem gênero, o que é ser mulher, o que é ser homem, não sei o quê. E a coisa que mais me fez me entender como uma mulher é meu mega hair. Sabe? Dá muito trabalho? Não. Hoje em dia dá bem menos. Porque dava no mais? início, não, porque no início você fica com muito receio, você acha que você vai arrancar, você acha que Sim. você vai não sei o quê. E hoje em dia eu já tenho quase mais de 2 anos já, eu já tenho mais tranquilidade. Mas depois que eu fiz, eu olhei no espelho e falei, entendi. Mas Era isso que tava me faltando. parece que dá muito mais trabalho, né, ser mulher. Nesse sentido 1000 vezes mais estético. trabalho. Não, nem se compara. Inclusive, pensando assim, na minha vivência como homem gay, enfim, nesse meio eu acho bastante pesado, até cruel, assim, a questão de padrão estético. Sim. A gente é muito cruel, assim, e por mais que, lógico, coloque numa situação muito pior a pessoa que tá fora desse padrão, mas até quem está dentro desse padrão sofre, porque é sempre uma coisa inatingível, é sempre um ideal que, tipo, que às vezes você tá perseguindo Sim. e que não satisfaz e não chega em lugar nenhum, mas você não pode deixar de percorrer aquilo, assim. Você teve alguma vivência, assim, como um homem gay e hoje uma mulher trans. Dá pra dizer que em algum desses dois lugares, essa questão da vaidade, do padrão de beleza, do padrão estético é mais cruel do que no outro ou não? Acho que dá. Eu acho que esse negócio do padrão é o que eu tava falando do negócio de a gente, ao mesmo tempo, combater essa questão de gênero nas coisas, combater essa questão do padrão estético e, ao mesmo tempo, eu me sentir bem e me sentir encaixada em mim mesmo depois de colocar o mega hair. É um jogo. A gente está negociando com essa história do padrão o tempo inteiro e, ao mesmo tempo que a gente tem que ter consciência de que isso deixa a gente mal e que isso é construído além da gente, a gente também não pode viver uma vida inteira sofrendo, negando uma coisa que talvez é isso, tipo, seria muito mais legal se eu combatesse essa ideia de que o gênero, não sei o quê, mas é tão melhor hoje em dia eu me sentir mais confortável da maneira como eu tô, entendeu? Eu me senti muito hipócrita quando eu tenho a Rita e o Lee, né, em casa. Aí era carnaval que ia ter no cachorródromo, aí eu comprei fantasia de princesinha, tudo pra ela. Então, Eu falei, gente, eu tenho um canal que tipo, já discutiu tanto, pessoas não binárias, mulheres trans, padrões de beleza, e eu tô aqui reproduzindo estereótipos de gênero com a minha cachorra. E eu achei lindo. E eu acho que a gente tá um pouco nesse jogo. A gente Sim. tá numa. Eu acho que o legal é a gente tá esticando essa história. Lógico que assim, com o entendeu? cachorro é brincadeira, mas Óbvio. assim, mas eu me peguei assim em um momento e falei, gente, eu tô reproduzindo o que a gente tenta combater enfim. Talvez comigo também tenha isso, assim, E é muito louco do porque masculino. Exato. sei lá. E tem uma questão, por exemplo, para pessoas trans, a passabilidade é uma questão de sobrevivência, né? Sim. Então tem esse outro ponto que é totalmente diferente. Quanto mais o laser dá certo, quanto mais eu passo pela tortura
de tomar um tiro de laser na cara, E também deve rolar uma confusão, né? Entre o quanto você tem que corresponder a esse estereótipo pela aprovação dos outros e também tem a aprovação de si. Deve se confundir muito isso, né? Muito. E é isso, não tem como você separar as duas De coisas. você achar que, chegando nesse ponto, eu vou estar feliz. E aí você chega até nesse ponto, mas não era a tua necessidade, na verdade, era a necessidade Sim, do que os outros não tem, mas queriam. eu não tenho como muito saber às vezes. Porque se eu acho que as pessoas trans, elas ficam felizes no momento onde você vai na padaria e a pessoa não te chama no gênero errado, né? E isso passa por você fazer determinadas mudanças estéticas para isso acontecer, né? Então tem sim uma felicidade do conforto de você ser identificada pelo gênero que você se identifica, né? Deve ser bem complicado. Você falou agora do como te chamam na padaria. Aham. Mas no meio desse processo, né? Horrível. Porque até você tá tentando se entender e a sociedade não te entende. Tem quem não te entende por ignorância, quem não te entende por maldade, E a gente preconceito. sabe a diferença, né? É. E aí e também é saber que batalhas a gente quer comprar, né? Tem alguns lugares onde a pessoa vai te sacanear e vai te chamar de homem e eu não vou ter paciência de ficar batendo de frente. Hoje você diria que você já criou um escudo quanto a isso? Ou em algum momento você sofria mais e hoje Eu acho. criou uma maneira de lidar? Eu acho que tem dias e dias. Tem coisas. Aliás, e você coisas. teve que lidar já na sua carreira como influenciadora com o hate. Enfim, quando a gente tem minimamente, né, qualquer relevância, em algum momento você tem que lidar, assim, com cultura de ódio, cancelamento. Pode ser num 24 nível horas. mais alto, mais baixo, mas em algum momento aquilo bate, né? Mas você teve que lidar com o hate gordofóbico e o hate transfóbico. Dá pra comparar ou dizer Dá. que algum dói mais ou Dá. menos? O transfóbico é muito pior. Muito pior. Porque eu acho que o hate gordofóbico, eu sou gorda desde sempre. Uhum. Então sempre foi algo que eu aprendi a lidar. Obviamente que como homem eu sofria muito menos, porque esse hate era mais, não era tão no lugar estético, e é isso, em algum nível também. Existe a cultura bear, existe... No meio gay tem no isso, meio- que ao no mesmo meio tempo gay- que segrega, inclui, né? Entendeu? Mesmo que eu não sentia isso, porque eu também talvez não me permitia um pouco, Uhum. mas eu acho que tem gente que vive até relativamente bem com isso, né? Obviamente que tem toda a questão da masculinidade, etc, Uhum. etc. Para mulheres é outra história, né? Eu acho que o hate transfóbico, ele é muito ruim. O que mais me dói, assim, desde o primeiro momento, o primeiro vídeo que eu fiz na internet, que eu viralizei, eu sofri um caminhão de hate bizarro, de gente, de cair nesses humoristas, da galera fazer bolão de quando eu ia infartar, não sei o quê. Então, desde o primeiro dia, eu já Eu tomei lembro um do caminhão. Caio passando por isso, assim, Então, com fake news O Caio passou alguns anos depois, assim. Pô, é muito pesado, porque piada, muito piada com horrível. você morrer. É. Tipo assim, porra. Então, assim, a primeira vez, 2017, quando eu tive o primeiro vídeo falando de gordofobia, o primeiro vídeo que ele viralizou no Facebook na época, já rolou isso. Eu não entendia. Do nada, no post aparecia as pessoas botando assim, 21, 25, e eu não entendia que porra era aquela. Quando eu descobri, eram as pessoas apostando quando eu ia morrer. Então, assim, no primeiro momento eu já passei por aquilo. E não me machucava tanto. Porque hate de gente idiota, a gente já tá muito acostumado. Eu já passei por isso a vida inteira, né? Eu tenho uma casca muito grossa quanto a isso. O que mais me machucou foi hate transfóbico. Durante a minha transição, no início, muita gente, e assim, gente que fez isso pessoalmente, não só na internet. Gente falando que eu tava de sacanagem, gente dizendo que eu tava maluca, gente dizendo que eu tava fazendo aquilo pra aparecer, que eu tava inventando, que não sei o quê, e daí pra baixo. E quando a pessoa começa a te cobrar do tipo, como que você pode dizer que você é trans com essa barba gigante? Como que você não sei o quê, mas como que você... Aí começa... Pra mim, o que mais machuca é o fogo amigo. Pessoas que supostamente deveriam estar do seu lado e que não estão, né?
Que tem pessoas- bastante na que é o que mais comunidade tem. LGBT. É o que mais tem. Bastante. Né? Então, eu acho que a pior coisa é essa, é você receber hate de pessoas que deveriam ter minimamente consciência de que você é um ser humano, né? Porque tem um lado onde as pessoas não estão nem aí pra isso. Agora, tem outro lado onde as pessoas eu acho que deveriam ter essa consciência e não tem No muito. digital, parece que as pessoas esquecem que você não é um personagem da Esquece. telinha do celular, você não é a Esquece Carminha da totalmente, novela, você é uma pessoa real. Esquece completamente. É. E aí eu acho que o pior foi isso. E eu acho que a transfobia, ela é um lugar onde eu não treinei a vida inteira. Então eu acho que me machuca muito mais. E até hoje, eu tenho dias muito ruins onde eu vejo uma coisa ou outra que é muito, muito pavoroso, assim. Às vezes ainda me assusta algumas coisas. Semana passada eu não tava muito bem, eu tava bem ruim de cabeça, assim, com algumas coisas. E aí, às vezes eu abro e aí é foda, porque é aquilo. É uma enxurrada de comentário positivo, é um comentário negativo. Isso é muito louco, e não aí é? é um tiro na cara. Isso é né? muito louco, não é? 10 Muito. comentários falando bem ou gostando e um comentário negativo, às vezes, não sempre, mas tem um que às vezes assim, te pega de um jeito, num lugar. E como influenciador, acho que a gente não. Não sei se é por ser uma profissão nova, mas a gente não tá preparado pra isso. A gente não tem. Ninguém tá preparado. Afeta eu muito a acho. saúde mental. Muito, Esse muito. julgamento constante. Porque quando a gente não tá trabalhando para um terceiro, né? Foi uma das coisas que me segurou, inclusive, de voltar. Eu falei assim, será? Mas Porque é que vai assim, acontecer. vai. Porque E aí vai também, acontecer, não tem como um tweet fugir. da Maísa que eu gosto de usar como filosofia de vida, que era antes sofria, hoje sofria. Eu Exato. Mas assim, Mas eventualmente você vai te pegar. E é incrível como assim, esse sobe assim um sangue, uma raiva, parece que você entra na energia negativa que aquela pessoa mandou. Total. Assim, você energeticamente você se contamina. Assim. total. E é aquela pessoa. E não tem 10 positivos ou legais, e que é a maioria, Sim, sabe? sim. E aí é aquele comentário, e não é aquele comentário só te xingando, é aquele comentário que vai tentar fazer uma análise escrota sobre você. E normalmente, Sabe? esse tipo de pessoa, ela tá sempre escondida atrás de um perfil fechado, um perfil Sempre. fake. Eu lembro que em 2022 eu pensei em não ir na parada pela primeira vez. Eu ia desde 2000, assim, desde bem antes do Põe na Roda. A primeira até eu ia fantasiar de Power Ranger, que se a Veja fosse fotografar, eu tava no armário. Imagina, que loucura, né? Aí, anos depois. E aí eu não ia na parada 2022, fiquei muito assim, tipo, o hate, o ódio da internet. Falei, cara, se alguém chegar pessoalmente, eu tava muito fragilizado, muito mal. Aí eu falei, cara, não, mas foda-se, assim, pra mim é importante. Tipo assim, e não é pelas pessoas, é por mim, tipo, então eu vou. Cara, eu fui. E aquilo foi uma lição muito grande pra mim sobre o ódio na internet, que, pessoalmente, não teve uma pessoa falando alguma coisa negativa. E eu recebi tanto amor. E era tanto abraço, tanto... Nossa, eu fico até emocionado, porque eu quase não fui. Foi ali que eu falei, cara, não, eu não vou parar de criar conteúdo, porque assim, é muito covarde, porque as pessoas... Se as pessoas chegassem na tua cara, a pessoa não joga hate. Escondida por trás dessa tela, ela revela o que ela tem de pior. E isso foi um contraste muito grande, assim, que eu esperava que eu ia receber algum hate, ia ter algum escroto, até amigo meu assim perto. Mas assim, cara, não. Tipo, é muito louco como isso aqui possibilita as pessoas mostrarem o pior. E às vezes a sua impressão do mundo fica contaminada porque você acha que o mundo é às vezes o hate que você recebeu num post e que todo mundo te odeia. E aí não, aí você vai ver o mundo real tem muito mais amor, parece. Sim. E eu acho que mais do que isso, eu acho que a pessoa no mundo real lembra que você é gente. Sim. Na internet a pessoa não lembra. Ela não olha no seu olho, né? Ela acha que você é um personagem. Você não é um ser humano. Não é um ser humano. E também eu acho que a internet ela junta duas coisas. Ela junta o fato de você não lembrar que a pessoa é humano e junta o fato da pessoa estar falando de um momento de muita introspecção, assim. A pessoa, quando ela bota aquele comentário, ela tá ela com ela própria, assim. Ela com os próprios demônios dela, assim. Mas a gente custa entender isso, né? E ela bota pra fora uma coisa que tá ali, ó, mal resolvida mesmo, assim. Só que é muito difícil, porque aquilo também bate. E é foda, porque não adianta, a gente não tá com essa armadura o tempo inteiro levantada. E quando ela não tá, aquilo entra que nem um soco na cara. Principalmente dentro do meio, né? Que é onde você não espera. Não espera. Uma porrada. Não espera. E as pessoas estão muito... E é foda, porque assim, eu tendo um canal de opinião hoje, as pessoas estão muito imaturas, né? As pessoas... E isso que eu tento, eu acho que talvez seja o meu grande propósito no canal hoje, é tentar amadurecer um pouco o debate das coisas, porque as pessoas elas precisam aprender
que não é porque você discorda de mim que você é meu inimigo. Nossa, a internet tem muito disso, né? Nossa, muito, muito. Do tipo, tá tudo certo a gente discordar, tá tudo certo. A gente não vai concordar em tudo, sabe? A gente não vai... Eu acho que a gente vai ter visões diferentes. Essa cultura de like, eu acho, né? Da pessoa pôs uma opinião, ela ganhou vários likes. Uhum. Aí assim, ó, e quem tá contra é inimigo. É um lixo, e, não sei o quê. e aquilo também alimenta o ego de quem posta uma opinião contra. Então, se a pessoa tá contra a minha opinião, Exato, ela tá contra mim. ela é outro grupo e tudo mais. E eu acho que o que eu tento mais exercitar é isso. Do tipo, a gente não precisa se odiar pra se discordar. A gente não precisa... Eu acho que a gente cresce na discordância. Eu acho que a gente cresce da gente vendo outras opiniões. Óbvio que a gente não tá falando de opiniões criminosas, mas a gente Sim. nem todo mundo tá nesse lugar, Sim. né? Então a gente se bota muito pouco no lugar do outro, a gente ouve muito pouco o lado do outro. A gente tá o tempo inteiro buscando conteúdo que reforça o que a gente já acredita. Então isso é muito pobre. Isso é muito A pobre. gente faz parte também de uma geração muito cobaia da internet, né? Assim, Muito. Muito. Né? Eu acho que A gente muita não coisa tá- ainda vai se regulamentar, os comportamentos ainda vão se Uhum. adequar. Parece meio que uma era medieval digital, assim, né? Total. Tipo, um coliseu ainda assim, Total. um olho por olho, dente por dente, que ninguém percebe que... E eu sinto que as novas gerações, elas estão se recolhendo um pouco mais na internet, né? A geração Eu mais acho que o novinha, né? Eu tenho essa Daily- impressão. eu acho que o Daily, eu acho que eu vejo duas coisas. A Eu nossa vejo- geração é muito assim, que chegou assim, galera, aqui é terra de ninguém, vamos zoar. Num intuito bom até, Uhum. de zoeira. Lembra quando o Twitter era um lugar de zoeira, de meme, e não de... Enfim. Bem, hoje em dia, puta que pariu. Mas eu sinto esses dois movimentos. O movimento da galera se recolher um pouco, o engajamento cair, eu acho que é isso. A galera não quer, não tá muito mais afim de dar tanta opinião. Teve isso. Me passa umas dicas, Beta, que tem uns anos que eu não tô na internet, eu tô pra voltar, aí eu tô bem desinformado Não, de como que a coisa tá hoje. Eu sinto hoje isso. A minha análise hoje é que o engajamento ele diminui porque as pessoas não querem. As pessoas elas consomem de uma forma muito passiva as Nossa, coisas. eu achei que era o meu comportamento que tava mudando, porque Não. eu mesmo me reconheço, às vezes assim, ó, eu vejo uma coisa antigamente, Uhum. se eu concordava ou discordava, eu queria dar minha opinião, ou eu Hoje queria em me dia, informar não. nos comentários pra formar minha opinião, pra ser contra, a favor, dar like. Hoje em dia, assim, eu olho, absorvo, tenho minha opinião, e muitas vezes eu achei que eu tinha mudado meu comportamento. Eu acho todo mundo. Eu acho que bom, isso é uma acho, coisa né? da internet. Eu acho que as pessoas estão cansadas um pouco, elas entenderam. Eu acho que tem um perfil específico de pessoa que ainda comenta muito nas coisas, que dá muito. Mas você que tá vendo esse podcast pode comentar bastante, viu, aqui embaixo? Porque eu preciso de engajamento pro YouTube lembrar que o canal existe. Mas eu acho que uma coisa, até as próprias redes sociais entenderam isso. Tanto que hoje as métricas mais importantes não é o engajamento. Antigamente era, né? Era. Quanto mais comentário... Hoje em dia, quanto mais a pessoa está assistindo. Né? Porque eu acho que o Instagram já entendeu isso, o YouTube já entendeu isso. É o tempo que você está consumindo aquele conteúdo. Gostei da gente puxar esse assunto, porque eu ia justamente ir pra sua transição como influenciadora agora, na vida. Com o que você trabalhava antes? Que eu lembro que eu te conhecia, mas eu não sabia. Eu sempre fui publicitária, eu sou formada em publicidade. Até hoje eu trabalho com publicidade. Na época, sempre foi uma coisa paralela, então eu sempre trabalhei com agência e tudo mais. É bom que publi você deve fazer com o pé nas costas, né? Já trabalhava com... Deve dar uma bagagem, assim. É porque eu entendo muito, porque eu também já contratei muito Você influenciador. já tava do outro lado da mesa, né? Eu sempre tive dos dois lados da mesa, né? Então eu entendia muito os dois lados e eu tenho cabeça de publicitária. Então eu fazia campanha e também era contratada da campanha. Mas eu comecei a criar conteúdo. Eu já tentei criar conteúdo 1 milhão de vezes. Eu tive site de cultura pop, eu tive 1 milhão de coisas desde, sei lá, 16 anos de idade. Só que 2017 foi quando eu comecei esse projeto de não, eu vou voltar pro YouTube, vou tentar fazer YouTube mesmo. E foi quando eu comecei a falar, e aí eu comecei a falar de body positive e tudo mais, corpo livre. E foi quando eu vim pra São Paulo, quando eu mudei pra São Paulo junto com o Caio, foi quando aí realmente a carreira começou, né? Eu sou uma pessoa que estuda 24 horas, consome muita coisa 24 horas, planeja 24 horas e não coloca nada no ar, né? Então, esse é o meu grande problema. Eu sou uma pessoa muito mental e pouquíssimo prática. Todas as minhas práticas nasceram de surtos. Todas, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho 40 mil planejamentos, eu tenho 40 mil projetos, eu tenho 40 mil ideias. Essas coisas nunca vão pro ar. Então, quando eu comecei o canal do YouTube lá em 2016, na verdade, começou no auge da depressão. Uhum. Eu
tava na merda. Eu já tinha comprado, e eu até brinco isso no vídeo, que eu falo, eu já comprei 7 câmeras. Porque toda vez que eu achava que eu ia começar, eu comprava uma câmera nova. Não, e porque você. Eu reconheço um pouco disso como criador, porque assim, você sempre acha que. O problema é o equipamento. Você descobre os problemas do equipamento, depois você tem e usa. Você fala, nossa, esse aqui não abre pra esse lado. Nossa, esse aqui superaquece. Nossa, esse aqui a bateria é uma merda. Aí você fala, não, o próximo que eu comprar vai resolver os problemas. Não, mas eu comprava e nunca usava. Ah, você nem usava, Não. nem testava. Não, porque eu comprava jurando que aquilo ia solucionar. Nossa, tecnologia é ruim, né? Porque aí você não usou, aquilo ficou obsoleto em um ano, Sim. já é outra resolução, outro formato. Exato, aí eu comprava falando, não, agora vai dar. E aí eu nunca colocava no ar, porque o problema era eu, não era a câmera. Né? E aí eu lembro que nesse dia eu tive um surto, aí eu peguei a câmera que tinha, qualquer uma, desci pra pracinha na frente da minha casa, e aí fiz um vídeo falando por que eu demorei 7 anos pra começar a produzir. Porque eu tinha o primeiro vídeo do canal em 2009, 7 anos antes. E eu tinha esse vídeo guardado lá, que era um vídeo que eu gravei, sei lá com o que na época, e também não consegui colocar no ar. Eu botei no ar e tirei. E aí eu demorei mais 7 Nossa. anos pra conseguir, aí eu tava numa depressão fodida, assim, de não conseguir sair da cama. Eu fiquei meio bem deprê por ter ficado 2 anos enrolando pra criar o canal. Eu tinha muito medo de não dar certo, sabia? E isso Eu me sempre segurava. tive também. A minha frustração sempre foi essa. Mas a gente não tinha que ter esse medo. E né? sabe o que é foda? Assim, eu tinha. Que tem coisa que dá certo e coisa que não dá. O não tentar é o pior, né? Ah, mas é tão difícil. Porque ele entender segura a isso. gente num É. lugar de dúvida e de que você não vai, você fica. Mas aí, eu vou falar uma coisa forte que eu acho que tem. Que é uma coisa meio fundante, assim, da minha cabeça. Que eu acho que hoje eu trabalhei muito isso já, eu não acredito tanto mais nisso. Não acredito mais nisso. Eu sempre tive uma percepção na minha vida de que a minha vida nunca ia dar certo. Era uma certeza. Eu acho que a gente tem isso em comum, sabia? Que eu sou assim desde criança. Na minha cabeça é sempre o cenário mais dramático. Sempre. É tipo Eu assim, sou uma ó, pessoa dei catastrófica. entrada no apartamento, que merda. Agora tem uma Tudo dívida vai de dar 30 errado. anos, eu É. não vou conseguir pagar, eu vou morar debaixo da na minha cabeça, o cenário tá pronto. Não, É. e eu sempre. E eu sou uma pessoa que, assim, que sempre buscava muita. Eu sempre fui muito esotérica, né? Sempre, muito, muito, muito. E aí eu sempre. Ao mesmo tempo, eu sempre uma pessoa muito racional, eu sou uma pessoa profundamente cética e ao mesmo tempo muito esotérica. Tá. E são duas coisas que convivem na minha cabeça. E aí eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu tentava buscar respostas em todas as coisas da minha vida pra confirmar o fato de que eu sou uma pessoa amaldiçoada. Em algum nível. Eu tô amando, sabia? Porque eu me acho tão problemático, tô me achando normal. Que eu falo assim, Não. eu só demorei 2 anos pra fazer o canal, eu só sou negativo até esse ponto, mas não me achei amaldiçoado. Tá. Então, e eu sempre tive um pouco dessa certeza do tipo assim. O que é muito louco, por exemplo, eu sempre tive certeza de que as minhas coisas só iam dar certo depois de eu ter uns 30 anos de idade. Eu sempre tive certeza. E é engraçado, eu olhava meu mapa astral na época e falava assim: isso aqui só vai dar certo depois dos 30. Até lá, posso desistir, Fonte. nada vai dar. Ah, a fonte eu tirei do cu. Mas no final das contas estava um pouco certo. Mas hoje eu te Então- vejo como uma pessoa abençoada. Você se enxerga assim? Acho que sim. Ai, Mas, que bom. mas é isso que eu tô falando. Eu acho que assim, isso junta com esse outro lado de as minhas coisas que eu fiz sempre foram a partir de surtos, assim, de eu não consigo não fazer isso. Uhum. Então eu preciso fazer agora, porque senão eu vou explodir. Então por isso que eu fui lá e peguei a câmera, gravei e coloquei no ar. Eu acho que na minha produção de conteúdo foi a mesma coisa, porque eu tinha toda a parte estratégica que eu não conseguia colocar no ar, que eu nunca consegui colocar no ar, mas eu fiz na base do desespero. Cara, e hoje você tem um caminhão de conteúdo aí. Eu tenho. E não só no E YouTube. também nasceu no mesmo motivo. No TikTok, no Instagram, no Reels. Sim. Quando você falou que você planeja muito e realiza pouco, eu até fiquei surpreso, porque eu considero você uma super criadora assim, de Então, conteúdo. só que aí, o que aconteceu? A gente tá em 2025, né? 2023, 2024, quando eu voltei pro canal, eu entrei na merda de novo. Eu falei, eu tô acabada, fracassada. Beta, eu tô amando te conhecer mais, porque eu tô me identificando tanto com seus processos. Eu tô me sentindo normal. Então, é isso. Quando eu estiver surtando, eu vou ligar pra você e falar Liga, eu assim, vou falar, tá tudo Beta, certo. normal, né? O mundo não acabou, não. Você fala assim, não. Eu vou falar, acabou, mas tá tudo certo. Só não posso ligar na hora que você acha que o seu mundo acabou, né? Ah, A gente ser vai dar mão difícil, junto, aí vai vai. ser um momento. Tá. Mas é isso. Aí eu cheguei no momento onde eu falei, acabou, fudeu. Eu não tenho mais o que fazer, eu não consigo mais fazer nada. Acabou minha carreira, acabou tudo. Sou eu.
E aí eu lembro que eu tenho esses momentos de eremita, assim, total. Sempre tenho esses momentos. E aí eu já tinha esse projeto, porque na verdade, eu voltei pro YouTube em 2020. No iniciozinho da minha transição, que foi quando eu tive um momento meio Samira Close, assim, no YouTube. Uhum. Que durou, assim, uns 5, 6 meses, que eu comecei a ser streamer, aí eu comecei a botar peruca na cabeça, aí o Caio também não entendia nada do que estava acontecendo. Aí ele achou em algum momento que eu queria ser drag, eu sabia que não era aquilo. Mas sabia que aquilo também era um teste Uhum. de personalidade, um teste de onde eu queria ir, não sei o quê. E aí eu comecei a fazer um conteúdo muito parecido com o que eu faço hoje em dia. Mas não consegui continuar. E aí eu parei, em 2021 eu parei, e aí em 2020, 2021, 2022 eu entrei numa crise, 2023 eu me tranquei no quarto e falei, eu tenho que resolver isso de alguma maneira. E aí foi quando eu botei o primeiro vídeo do canal no ar. Eu falei, não, vai acontecer. Eu tinha todo o equipamento, eu tinha acabado de montar um estúdio, porque mais uma vez eu comprei 1000 câmeras pra resolver meu problema. É uma loja da Santa Efigênia lá já. Exatamente. E aí, porque comprar eu sei bastante, me endividar é a minha especialidade. E aí, começou a fazer e eu percebi que eu gostava de fazer aquilo, que eu queria fazer. Aí veio o cenário do Beta News, que eu E tava aí veio falando o cenário aqui. do Beta News. Aí aquela nave da Xuxa com o Jornal Nacional, eu amo. Não, eu amo. E eu amo. E Mas hoje você em dia... parou. Então, na verdade, não é que eu parei. É porque aí teve a evolução do conteúdo do canal, né? Agora tá uma coisa mais real, assim. Não, porque o canal no início, ele nasceu, eu editava os vídeos, né? Eu próprio editava os vídeos. No terceiro mês, porque desde o início eu falei que eu queria ter vídeo todos os dias. Os vídeos tinham ali 15, 20 minutos editados. Eu botava muita coisa na edição, aquilo me tomava o dia inteiro. Então eu trabalhava 9, 10 horas por dia, pelo menos na frente do computador, pra fazer a pauta, pra gravar, editar, não sei o quê. Aí depois, no terceiro mês, eu peguei uma galera pra editar pra mim. E aí, com o tempo, eu comecei a querer botar 2 vídeos por dia. E o segundo Gente vídeo... do céu, 2 vídeos por dia. O Cara, Beta News nasceu do segundo vídeo por Vocês dia. assistem um vídeo, às vezes a pessoa tem a impressão de que assim, que pra fazer um vídeo é o tempo que o vídeo foi. Não. Não. Você tem que fazer roteiro, você tem que editar, você tem que subir o vídeo, você tem que fazer a thumb, você tem que... Ai, olha... Por isso que ano passado eu quis ser pai de pet ficar quietinho. Exato. Ai, Aí o cansado. Beta News nasceu do segundo vídeo por dia. Por quê? Porque eu queria um formato sem edição. Foi de 880, né? Tipo assim, do não faço mas eu pro sou tipo maluco. assim, nossa, eu vou fazer no modo Sempre, turbo. não sei fazer no meio do caminho. Não sei fazer, eu sou um pouco... Aí equilíbrio pra quê, galera? Zero equilíbrio, saúde mental aqui não. Eu não tenho nenhuma. Aí o Beta News nasceu disso, porque eu queria um formato meio noticioso, né? O meu sonho de vida, né? Um dia é ser chamado pro Fura MTV. Ah, e sabe que eu era roteirista lá, né? Lógico que eu sei disso. Foi o emprego da minha meu vida. Eu era tão amor. feliz lá que eu nem sei lembrava que ganhava tão disso. pouco. Mas eu ia feliz, assim. Eu Eu sei. amava. O Furo MTV, assim, eu Amava. tenho poucas referências da minha Me vida. chama você roteirista do Beta News, Por pronto. favor. Vamos. Nem brinca com essas coisas. Porque Furo MTV é uma das minhas grandes referências da vida. Se não der certo, eu volto, põe na roda, você roteirista do canal da Beta. Olha só. Promessas aqui, hein? Só tô jogando aqui lá. E aí ele nasceu Ou desse se der lugar. certo, eu vou roubar a bancada rosa do Beta News pro Deu na Semana. Pois, pronto. Olhei aquele cenário e falei assim, gente, Belíssimo, queria o pois Jornal é. Nacional Rosa. Aí ele nasce porque aí eu queria um formato sem edição. E aí eu queria um formato onde as pessoas entendessem que não teria edição e que era um formato meio jornalístico de coisas mais rápidas. Uhum. E aí nasce o formato do Beta News, que ele era esse formato onde eu gravava e subia rápido, porque era um formato de assuntos quentes, né? Assuntos noticiosos. E aí nasce aquele formato, só que aí depois eu comecei a entender uma coisa. Eu comecei a testar não editar os outros vídeos também. Você não ficou com muito medo de que sem edição... Porque às vezes a gente acha que a edição salva, né? Não tem isso. Então, aí eu Ou que comecei a edição a entender... que deixa bom, ou que dá ritmo. Então, aí eu comecei a entender que duas coisas. Hoje em dia eu tenho uma mesinha lá onde faz todos os meus efeitos, né? Então tudo aquilo que as pessoas... Tem muita gente que acha que os meus vídeos até hoje são editados por causa dos efeitos que tem no vídeo. Só que na verdade não, aquilo tudo é feito ao vivo. Os meus vídeos, eles não têm corte hoje em dia. Eles são 100% brutos, né? Todos? Todos. Mas até, só do YouTube, do TikTok, Reels, Não, como não, que é? esses aí depois são editados separados.
né? Mas os vídeos do YouTube são todos 100% brutos, né? Então eu me treinei a conseguir fazer o negócio 100% bruto. E aí eu também criei uma linguagem própria de abraçar o erro, né? Então quando dá problema, aquilo faz parte do vídeo. Você até, imagino que... E olha que eu tô falando isso, sendo que eu tenho um cagaço de fazer ao vivo, ou de fazer coisas sem edição. Eu sou muito ainda, tipo, do roteiro da edição, e às vezes isso é ruim, porque isso às vezes atrasa todo o processo, que leva muito mais tempo. Mas imagino que quando você abraça o erro, como você falou, você erra menos também, né? Total. Porque, nossa, Beto, Total, você erra menos e você. Até tô porque fazendo você. terapia aqui. E você não se preocupa mais com o erro, porque o erro faz parte da brincadeira, entendeu? Quando o TikTok para de funcionar, que acontece constantemente. É mesmo? Ai, toda hora, meu TikTok para de funcionar de algum momento, lá quando eu tô abrindo pra carregar e não carrega, não sei o quê. Sempre dá um problema, a internet cai, não sei o quê. Isso faz parte do vídeo. Eu já entendeu? ficaria... Hoje, acho que não tanto, porque tem coisa mais, sofria hoje, mas... Eu sofria muito, tipo assim, nossa, não postei o vídeo na hora, do não sei o que, já fiz um cenário catastrófico. Não, E todos esses estresses, na verdade, foram em vão, É. porque eu tô aqui hoje. é isso. É. Ninguém vai morrer. Eu acho que é um pouco disso, assim. E eu acho que quando eu tô ali ao vivo, que eu digo gravando, não é uma coisa, é uma coisa que eu acho que faz parte. Eu acho que as pessoas até se divertem. E eu acho que também é o que me diferencia de outros canais que fazem o mesmo conteúdo. Essa coisa de naturalizar, será que tem a ver também com você ter abrido mão do chroma e fazer uma coisa mais real e tal? Acho que sim, né? Eu acho que sim, mas eu acho que, por exemplo, eu fiz Beta News recentemente, assim, fiz se eu não me engano. O que eu tô tentando entender hoje é aonde que o Beta News volta. Porque os meus vídeos hoje, eles são... Eu acabei ficando muito viciado em assunto quente, né? E isso é muito ruim. Eu tô muito agora nesse processo de me cobrar, tentar fazer vídeos de assuntos mais frios. Porque me enlouquece muito ter que toda vez ter um assunto quente, nem sempre tem um grande assunto pra fazer. E aí às vezes isso cansa, né? Às vai, vezes cansa, eu não consigo adiantar nada. O assunto quente, eu vejo. Ele tem uma coisa muito legal que é o que estão falando. Então, assim, às vezes você chama uma audiência nova, você Dá normalmente. mais visualização. Então, mas não sei dá o mais quê. visualização, às vezes a curto prazo, né? Sim, Tipo assim, e aí depois morre o o vídeo vídeo. bomba e depois ninguém mais clica Exato. ali. E às Meu vezes um gerente do conteúdo YouTube quer me frio. matar toda vez por causa disso. E às vezes um entendeu? conteúdo frio, Ele ele continua não vai entregando bombar no durante muito momento, mas tempo. ele continua entregando e aí a longo prazo. Só que eu tenho muita dificuldade. Então eu tô nesse agora. Eu agora comprei mais uma câmera. Nossa, Comprei é ótimo, gente, porque mais uma quando eu precisar de câmera. equipamentos, eu não vou nem a Santo Efigênio. Eu falo assim, Beta, o que tem sobrando aí? Exato, eu comprei mais uma câmera, mas agora porque eu quero muito ir. Uma coisa que eu quero há 40 milhões de anos, que é mais um projeto que eu nunca consegui colocar no ar, que é ir em restaurante e testar restaurante, não sei o que, etc. E aí eu fico naquela, ai, será que meu público vai gostar disso? Meu sonho também é fazer um quadro de culinária, só que eu acho minha cozinha feia, então eu não consigo fazer. Dos formatos que você fez, qual você gostou mais, assim, de... Porque você tem conteúdos seus que eles são mais militantes, tem conteúdos que são mais de humor, tem conteúdos que são, como você falou, de comentando notícias do momento, comentando coisas do cotidiano, que às vezes eu vejo que você tem uns achados, assim, no TikTok, ou que você viu, sei lá, alguma coisa do cotidiano da vida de alguém. Eu gosto muito, assim, do jeito que você comenta, acho divertido, acho que mesmo quando você fala sério, você tem uma coisa do humor, e quando você fala sério, você é uma coisa leve, falando sério, sem abrir mão do que é importante. Eu gosto muito, assim, mas você tem um formato favorito ou não? Eu não sei se eu tenho um formato favorito hoje. Eu acho que hoje em dia eu gosto muito de estar nesse processo de... O que muita gente fala e que eu me identifico muito é que eu consigo tirar... Não é tirar leite de pedra, mas assim, de conseguir fazer uma reflexão mais profunda de coisas muito idiotas, entendeu? Então, assim, de uma trend muito boba ou de uma coisa muito sem pé nem cabeça do TikTok, aquilo ali sempre me faz pensar de alguma maneira. E o que eu gosto do meu canal é que o meu canal é um pouco do reflexo da minha cabeça. Ela faz muitas conexões, eu não consigo pensar de uma... Eu sempre tenho que ter uma relação do tipo, porra, mas isso aqui acontece por causa disso. Isso aqui tem relação com isso. Não é por acaso que as pessoas pensam dessa maneira. Então eu gosto muito de fazer essa conexão e o que eu amo é que meu público embarca muito nessa história comigo. Teu público, Né? qual o perfil, assim? Ele é mais jovem? Ele é mais velho. Mais velho. Né? E é isso que é muito louco pra mim, que também eu tinha muito essa cobrança de fazer. Meu público, eu acho que ele é bem menos LGBT hoje em dia. É né? mesmo? Aham. Mas mais... Ele é mais feminino. Mais feminino. E mais velho, assim, meu público tem mais de 25 anos, né? Meu público, ele não é tão jovenzinho, eu acho que eu não chego nessa galera.
Eu acho que eu hoje, na Dia, consigo falar mais com esse pessoal, mas a galera da Dia me acha pressão baixa. Aliás, falando na sua estreia como apresentadora de estúdio, você vê diferença entre você youtuber e você apresentadora? É diferente, assim, o trabalho? Ou hoje em dia meio que dá no mesmo e isso conversa? É diferente. Eu acho que eu tô num programa, né? O Pra Variar, ele é um programa da tarde, né? Ele é um programa que, de todos, ele é o que mais tem a minha cara. Então eu nado de braçada ali. E eu acho que eu fui. No início foi muito difícil, porque eu acho que tem uma outra dinâmica. Tem uma dinâmica de apresentação. E assim, eu sou muito grata aos meus amigos de bancada ali, meus amigos de sofá, porque eles sempre foram muito abertos a me ensinar. E aquilo ali me deixou mais tranquila de entender que eu tava ali pra conversar mesmo. Mas aquilo ali é muito parecido com o que eu faço no canal, que é dar opinião, que é falar sobre assuntos. Então eu acho que aquilo ali… E é um programa também que é um pouco… Que talvez seja para um público um pouco mais velho. É diário, né? Ele é diário. Eu não vou todos os dias, mas ele é diário, né? Então o pessoal vai todos os dias, eu vou normalmente 1 ou 2 vezes por semana. Mas tua vida tá bem puxada, assim, né? Muito. Você tem que criar conteúdo para suas redes. Todos os dias. Também apresenta um programa diário na Dia Studio. É uma loucura. Eu só não vou pra lá todo dia isso, porque senão eu não conseguia mais fazer outra coisa além no canal. E aí, mas eu sinto muito essa diferença quando eu vou em outros programas da casa. Então, tem outros programas da casa que tem um público muito mais do humor, muito mais, de uma galera muito mais jovem, muito mais LGBT do que o Pra Variar. E aí lá eu sinto a galera, às vezes, tem um certo atrito da maneira como eu sou, porque eu sou uma pessoa mais velha. Eu sou uma pessoa de quase 40 anos. Eu sou uma pessoa mais introspectiva, mais low profile mesmo. Eu não sou uma pessoa escandalosa, eu não sou uma pessoa que fala alto. A gente é da mesma geração, assim. Como que você lida com nossa, falar amadurecer, parece que a gente tá com a Hebe e a Anaíra aqui, né? Mas assim, a gente tá com 40 anos. Como que você lida com o amadurecer, assim? Você sabe que, assim, eu acho uma vantagem que você falou assim, eu sou uma criadora de conteúdo, mais velha do que os outros apresentadores de lá, da Dia, por exemplo. Mas eu vejo como uma vantagem, assim, tipo, a experiência, a maturidade. Eu vejo também. Eu ao mesmo tempo que eu gosto de estar mais confortável na pessoa que eu sou hoje, eu, às vezes, tenho uma coisa que me traz uma certa ansiedade, que eu sinto que a minha vida começou agora. Isso é muito ruim, né? Entendi. Eu, às vezes, sinto que eu comecei a viver agora, que eu comecei a aproveitar agora, que minha carreira começou ontem, e eu comecei com 40 anos de idade, né? Só que é uma coisa muito louca, porque aí eu tenho que eu deveria ter mais pessoas mais velhas em volta de mim, para essas pessoas me lembrarem que a vida não acabou, entendeu? Eu acho que é foda quando a gente tá muito… Roberto Marinho criou a Globo com 60 anos, Então, sabe essas histórias, né? Sim. Eu sempre penso nisso, quando eu penso, já tô com 40. Inclusive, teve um pouco disso nesse processo vou voltar com o canal, não vou. Mas já estou com 40. Aí eu usei o Roberto Marinho de exemplo. Enfim, acho que é um exemplo bem ambicioso. Mas é um exemplo, assim, de, cara, você começar tudo bem, já tinha um jornal de extrema relevância no país e tal, mas, você começar um império com 60, assim. E acho que a vida. Acho que isso também mostra um pouco do nosso próprio etarismo com a gente mesmo, né? Exato. Mas eu já me sentia velho quando eu comecei o Põe na Roda, que tinha 29. Eu lembro que eu fiz 30. Toda vez. E os youtubers tinham, tipo assim, 15. E aí, às vezes, eu ia fazer uma challenge, um desafio. Eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui com essa criança? Eu me sinto um pouco isso, assim, às vezes. E é isso aí. E não adianta a gente achar que a gente é jovenzinho, porque é outro universo mesmo. Toda vez que alguém fala desse negócio de terminou velho, não, que começou velho, não sei o quê, eu sempre lembro de uma referência que agora a gente não pode dar, né? Que a J.K. Rowling escreveu Harry Potter. Sim. Com 50 e poucos anos. E olha aí, virou filha da puta com 60 Nunca é tarde pra ser transfóbica. Olha aí, gente, olha o estrago que tá fazendo já com a idade que tem, né? Sim. Nunca é tarde pra virar uma filha da puta. Tem uns exemplos, né, de pessoas que mostram que nem sempre a maturidade é acumular. Não, às vezes envelhece como leite, né? Exato. Sim. Mas você tá indo que nem vinho. Ai, que… Enfim. Estamos. Agora, bom, a gente falou da tua carreira até aqui. E é muito legal você ter acompanhado suas mudanças, não só pessoais, mas as mudanças profissionais, as fases da sua criação de conteúdo. Ver você bombando hoje.
Mas, a gente tá se aproximando do final, eu queria que você falasse da Beta do futuro, por uma curiosidade minha mesmo. Porque deu pra gente ver tantas fases tuas, tanto profissionais quanto pessoais. Aí eu falo, nossa, pra onde que vai a Beta agora, né? Você faz planos ou você vai vivendo, Eu tô tentando... deixando a vida te levar? Ou pra onde você gostaria? Contrato com a Gazeta pra apresentar o Mulheres. Contrato com a Gazeta pra apresentar o Mulheres, imagina. Casos de família. Sei lá, eu acho que eu acho que tem tanta coisa mudando ainda na minha vida. Eu acho que eu não teria nem a pretensão de achar pra onde eu tô indo. Mas eu sinto que no caminho onde eu tô, assim, de apresentar mais coisas, de estar na televisão, talvez, né? De hoje estar na Dia, de fazer mais coisas na Dia, de estar mais no YouTube. Eu acho que de amadurecer cada vez mais e me entender como uma pessoa que as pessoas gostam de ouvir, que é uma coisa que eu demorei muito pra entender. Eu acho que você tem isso, Sabe? sabia? Eu gosto muito de assistir seu canal, assim, de... tô lá fazendo alguma coisa em casa, tipo, vou ouvindo você falando. Você tem essa energia de apresentadora do Mulheres, sabia? Que a gente gosta de sentar no será? sofá e que parece que a gente tá conversando com você na nossa sala de estar, Um assim. encontro, assim. Encontro com Beta Boixá, eu ia Encontro com Beta amar. Boixá. Ia ser bem mais legal que com a Patrícia Poeta. Tomara que eu nunca seja convidado pra ir nesse Nada programa que contra, a internet vai Patrícia. ressuscitar esse trecho. Já Não, dá. gosto, mas encontro com Beta Boixá, olha. Estamos chegando ao final desse podcast. Se você não deixou ainda seu joinha que eu falei no começo, aproveita pra deixar agora. E aproveita também pra seguir. Eu devia ter falado o contrário agora do que eu ia falar, que era aproveita pra seguir a Beta nas redes dela. Mas como eu que tô voltando como influenciador, vocês que são fãs da Beta, se inscrevam aqui no Põe na Roda. Era um canal muito legal na pré-história da continua internet sendo. aqui. Não, vai vir com coisas muito legais. Vai, ele acabou de vir com uma coisa tão legal. Bom, Enfim, Beta, quero agradecer a sua participação aqui. Eu tô muito feliz, foi melhor ainda do que eu esperava. Quero sair com você pra gente conversar, porque descobri, finalmente, né, a Eu gente sou pôde maluca. conversar um pouco sobre a gente. Não, você não é só maluca, você é muito parecida comigo em muitos processos. E eu preciso trocar uma ideia com você pra me sentir normal. E é isso que a gente vai fazer coitado. aqui agora, tá certo? Então é isso, gente. Obrigado por você que assistiu esse vídeo até agora. Beta, fala para as 17 pessoas que assistem o Põe na Roda aqui em 2025 seguirem lá você no TikTok. Me segue, gente. É Beta em todas as redes. É isso aí, Beta Boixá. E sigo aqui o Quando Pedro eu também. gravava com o Caio no Põe na Roda, Beta estava presente. Curioso que hoje Caio não veio, né? Você Enfim, vê. Olha fiquei que coisa chateado. louca. Achei que ia ver Eu Caio. tava presente Saudade. mesmo na gravação? Não sei. Em corpo, talvez. Beijo. Até o próximo.